Brasília, com o Cláudio Humberto chegando, de olho ainda na CPMI. Ninguém fala dessa CPI, Cláudio, por quê, hein? Pois é, o governo Lula joga pesado no silenciamento de qualquer coisa envolvendo a CPMI, que investiga esse roubo bilionário aos aposentados e pensionistas, né? A gente observa que muitos dos envolvidos, dos implicados, são pessoas que, inclusive, merecem tratamento VIP, têm merecido tratamento VIP do atual governo, né? É o caso do procurador Virgílio Filho, que ontem compareceu à CPMI para prestar depoimento. Ele e a esposa, Thaisa Hoffmann, e acabaram ambos protagonizando momentos embaraçosos para o governo e para eles próprios, né? O ex-procurador-geral do INSS, por exemplo, não conseguiu explicar a sua súbita evolução patrimonial, o seu súbito enriquecimento. Imagine que o patrimônio dele ganhou 18 milhões de reais, assim, de uma hora para outra. Muito, muito estranho para quem e foi a vida inteira servidor público, né? A esposa, ficou claro para os deputados e senadores da CPMI que ela foi usada pelo marido como laranja. Ela não tem muito o que dizer, a não ser afirmar tentar dizer que, olha, tudo que ganhou, e foi muito dinheiro, né? Alguma coisa próxima dos 12 milhões de reais, recebeu de entidades associativas e sindicatos e tal, que roubaram os aposentados. E quiseram saber, os parlamentares, afinal de contas, que tipo de serviço era esse. Ela disse vagamente que eram pareceres, mas não apresentou nenhum. Disse que ainda estava reunindo isso, etc. e tal. A operação da Polícia Federal, que revelou toda a roubalheira, foi em abril. Teve tempo suficiente, né, para o casal se organizar, se de fato houve a prestação de serviço que justifique tudo isso, que apresentasse. Imaginem que depois da operação da Polícia Federal, esse procurador, o cara tem coragem de beijar a cobra na boca. Imagina que ele encomendou um carro de quase R$1 milhão. Isso depois de que a Polícia Federal vasculhou a sua casa, né? Bateu na porta de manhã cedo e cumpriu o mandado de busca e apreensão. E ela também é acusada de haver negociado a compra de um apartamento de R$24 milhões em Balneário Camboriú. Depois da operação policial, ela transferiu R$5 milhões, inclusive, para uma construtora. Enfim, são acusações suspeitas muito graves para não terem sido respondidas ontem durante o depoimento. Houve ali uma estratégia malandra dos depoentes que agiram para que primeiro falasse a esposa do procurador-geral. Esse depoimento se demorou muito, havia muitos desses questionamentos sobre sinais de enriquecimento ilícito, de pagamento de propina e coisas assim, e acabou que a sessão se demorou muito, o dia inteiro, e essa era a estratégia, era cansar a CPI, cansar a audiência, cansar os jornalistas, e com isso, quando ele começou a prestar depoimento, já era noite, e a CPMI já estava bastante esvaziada. Mas, enfim, o fato é que está tudo documentado, né, o que se passou por lá na Comissão Parlamentar de Inquérito. O presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, ontem fez um apelo, na verdade ele fez uma cobrança, em tom de apelo ao ministro André Mendonça, para que decida sobre 19 pedidos de prisão de muitos desses bandidos que roubaram os aposentados, né? Essas pessoas tiveram as prisões aprovadas pelo plenário da CPMI e até agora esses pedidos têm sido ignorados pelo Supremo Tribunal Federal. Aliás, o Supremo Tribunal Federal é motivo de queixa generalizada dos parlamentares, né? Concede com muita facilidade habeas corpus preventivos, que permite que até testemunhas não digam, não falem nada, se considerar que não deve fazê-lo, e também autoriza que as pessoas, inclusive, até mintam. Eles, por exemplo, ontem, no caso desse casal, eles se recusaram a assinar um termo de compromisso para dizer a verdade. Nem isso fizeram, né? Ou seja, tudo que disseram pode ter sido mentira, e não disseram grande coisa, mas podem ter mentido também. Bom, o fato é que o que se espera é que a CPI avance mais ainda,
O governo, como eu disse, joga pesado para que a mídia esconda esse assunto. Enfim, parece haver temores, né? Houve dois fatos embaraçosos, como eu disse. O primeiro, no depoimento da esposa do procurador-geral, do ex-procurador-geral do INSS, quando ela foi indagada pelo deputado Marcel Van Hatten, do Partido Novo lá do Rio Grande do Sul, se ela conhece ou tem relações de parentesco com a ministra Gleisi Hoffmann. As duas têm o mesmo sobrenome, com todos os Fs e Ns desse sobrenome. E ela poderia ter negado ou poderia responder claramente a essa questão, mas ela alegou exatamente a medida do Supremo Tribunal Federal para exercer o direito de ficar calada. Como ela não negou ser parente de Gleisi Hoffmann, é claro que os deputados de oposição deitaram e rolaram nessa suspeita de parentesco entre a ministra e essa senhora aí, esposa do procurador-geral, acusado de se beneficiar, de receber propinas milionárias no roubo do INSS. O outro momento embaraçoso foi para a Polícia Federal e para o governo federal também, né? E foram imagens no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, mostrando o desembarque desse procurador-geral, ex-procurador-geral do INSS, ao lado de uma outra pessoa também investigada pelo roubo aos aposentados, e eles são recebidos por um agente, um policial federal, que os leva até uma viatura da Polícia Federal, como se fossem autoridades, e depois os encaminha no âmbito ali do próprio aeroporto para o hangar de uma empresa de táxi aéreo, onde os dois embarcaram, sabe-se lá para onde. Mas assim, esse tratamento muito especial, até atencioso, VIP, concedido pela Polícia Federal, que só se vê mesmo com relação a autoridades de altíssimo coturno, tudo isso foi muito estranho e embaraçoso e precisa ser explicado o quanto antes. Agora nós voltamos a São Paulo. É isso aí, o Jornal Gente só começando, Pedro, nesta sexta-feira, e na sequência nós vamos falar sobre margem equatorial, exploração de petróleo, começo da ação de perfuração da Petrobras, naquele que pode ser o novo pré-sal brasileiro, e a gente vai receber também o ex-ministro Aldo Rebelo, nosso colunista, que já está chegando aqui na Rádio Bandeirantes e na Band News TV. Rede Bandeirantes de Rádio.